Olá pessoal, eu sou o professor Eric e depois de um longo período aqui sem vídeos no canal, venho trazer para vocês hoje o carro-chefe do canal, que são resoluções do vestibular da UFMS. No vídeo de hoje vou resolver as 5 questões de Química que caíram aí na prova para quem deseja ingressar na UFMS em 2023 e que foi realizada no ano de 2022. Essa prova de Química, que foi uma prova bem tranquila, né? Não tivemos questões com grau de dificuldade muito elevada, não tivemos questões aí que a gente pode discutir uma anulação, não tivemos problemas de formatação, de figura, então foi uma das provas mais tranquilas realizada aí pela FAPEC, né? Desde que ela começou a realizar o vestibular da UFMS, e questões aí com grau de dificuldade entre fácil e médio, cobrando o conteúdo e da maneira como a FAPEC está acostumada a cobrar, ou seja, nenhuma grande surpresa. Vamos lá para a resolução da prova. A primeira questão é uma questão que fala sobre modelos atômicos num estilo que tem se tornado muito comum nas provas, que é um estilo de questão que ela não basta você decorar, por exemplo, que o modelo de Dalton é a bola de bilhar ou que o de Thomson é o pudim de passas. Você tem que saber muito bem quais são os conceitos envolvidos em cada modelo. Até porque essa questão ela conta rapidamente a história e ela vai falar do modelo de John Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, né? O primeiro modelo atômico formal que a gente tem. E ele vai falar que vai trazer vários postulados, mas a gente vai discutir esse aqui, ó, que todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, apresentando a mesma massa. E aí, em seguida, ele fala, muitos anos depois, esse postulado foi provado ser incorreto. Quando? E aí a gente tem que prestar bastante atenção na pergunta. Ele não está falando quando que mostrou-se que o modelo de Dalton estava incorreto, até porque quem fez isso foi Thomson. Ele quer saber quando esse postulado que eu grifei passou a ser considerado incorreto. Até porque dentro de um modelo atômico vão surgir vários conceitos, né? Alguns com tempos vão se provar incorretos e outros vão perdurar aí. Inclusive tem alguns postulados do modelo de Dalton que a gente utiliza até hoje. Não é o caso desse, né? Esse modelo ele já provou ser incorreto. Então, tomem cuidado, tá? Não é a alternativa D, não é quando surgiu o modelo de Thomson, tá? O modelo de Thomson derrubou o de Dalton, mas não derrubou essa frase. Essa frase, ela vai cair quando a gente descobre a questão dos isótopos. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, apresentando a mesma massa. Hoje em dia a gente sabe que esse postulado está incorreto, né? Por exemplo, o carbono. O carbono é um átomo que tem 6 prótons e a maioria dos átomos de carbono tem 12 de massa, 6 nêutrons, né? Mas a gente sabe que existe outros tipos de carbono. A gente sabe que existe o carbono com 6 prótons, né? Para ser carbono, mais 7 nêutrons, com massa 13. E olha só, nós temos dois átomos do mesmo elemento que não são idênticos entre si, possuem massas diferentes, né? E quando isso acontece é o que nós chamamos de isótopos, tá? Então nós temos a resposta na alternativa B, né? Essa ideia aqui, esse conceito, ele só ficou claro depois das descobertas do nêutron feita por Chadwick, tá? Então, mas no caso aqui nessa questão, bastava você lembrar o conceito de isótopos e fechar na alternativa B. Questão 42, uma questão diferente até um pouco, porque é uma questão de química orgânica, mas é uma questão que ela trata um pouco da parte histórica da química orgânica. Ele traz alguns conhecimentos e ele vai perguntar para a gente sobre as contribuições feitas por esses dois caras aqui, ó, Friedrich Kekulé e Archibald Cooper, né, que são contribuições feitas aí por volta de 1858. Bem, uma questão meio diferente, assim, eu diria até que me pegou um pouquinho de surpresa, porque eu não estou acostumado a ver questões sobre essa parte histórica da química orgânica, mas também não é nada muito exótico, né? Nada muito diferente. E qual que é a principal contribuição desses caras aqui, desses dois? Esses dois caras, eles que analisaram melhor a questão do carbono ser um elemento que faz 4 ligações, né? E ter a característica de, nessas 4 ligações, poder formar cadeias orgânicas, né? Poder ficar ligando um no outro. Eles também avaliaram a questão das 4 ligações serem, digamos assim,
indistinguíveis entre si, né? Não tem, digamos, a posição 1, 2, 3 ou 4 da ligação. Na verdade, qualquer lugar que você fizer a ligação, daria na mesma. Então, qual que é a melhor alternativa que fala sobre o modelo desses caras aqui, ó? A alternativa A diz para nós que o carbono é tetravalente. Tetravalente é que 4 elétrons na última camada. Sendo assim, ele pode formar 4 ligações. Correto, né? Se ele tem 4 elétrons, o objetivo da maioria dos elementos é ter 8, então ele vai precisar fazer 4 ligações. E suas 4 valências são iguais. Então, é esse conceito que eu acabei de comentar com vocês, né? De não ter uma posição específica, né? De tanto faz onde você faz as 4 ligações. Então, sem dúvida alguma, a melhor alternativa é a alternativa A. Uma coisa interessante dessa questão é que as outras alternativas, a B, a C e a D, são alternativas, digamos assim, verdadeiras em relação ao conceito da química orgânica, né? Fala um pouquinho da parte histórica da química orgânica ter surgido como a química dos seres vivos, tá? Fala um pouco sobre o conceito do vitalismo, que é os compostos orgânicos terem uma espécie de uma essência que permita que eles tenham vida, tá? Tudo isso aqui já caiu, mas já houve essas teorias também, tá? Então, são conceitos que passou-se pela parte histórica da química orgânica. Inclusive, no item D, ele fala sobre uma reação química que conseguiu fazer um composto orgânico a partir de substâncias inorgânicas, né? Que é um aspecto histórico importante também. Mas, apesar de serem as 3 alternativas serem ok, elas não referem-se a esses cientistas que foram citados aqui no texto, tá? A única alternativa que cai um pouco fora é a alternativa E, que traz uma frase lá de Lavoisier, que é uma frase que se aplica à química como um todo, né? Não só à química orgânica, beleza? Questão 43, uma questão de estequiometria. É uma questão que ela traz um texto, né, falando sobre o lúpulo, sobre a sua presença na cerveja, o sabor que causa, e um texto que não serve para nada, tá? Bem no estilo da FAPEC, esse texto de introdução aqui não vai fazer a mínima diferença na hora de resolver a questão. E aqui ele vai trazer alguns dados sobre uma molécula que é o mirceno, C10H16. Ele fala, então, sabendo que o mirceno pode sofrer uma reação de combustão completa, então o volume de O2 necessário para reagir totalmente com 68 gramas de mirceno medido na CNTP é equivalente a... Bem, como é uma questão de estequiometria, eu vou tirar aquele texto que não serve para nada e eu vou resolver aqui a questão com vocês. Primeiro passo, a gente vai fazer a combustão dessa molécula do mirceno, que é C6 ou C10H16, né? Combustão é uma reação com gás oxigênio, e essa é uma molécula orgânica que possui carbono, né? Então, a combustão de moléculas com carbono vai produzir CO2, e também possui hidrogênio, ou seja, outro produto vai ser água. Essa aqui é a base da reação de combustão. Vamos fazer o balanceamento, né? Nós temos 10 carbonos antes da seta, 1 depois. Vamos colocar um 10 aqui para balancear a quantidade de carbonos. 16 hidrogênios antes da seta, 2 depois, vamos colocar um 8 aqui para acertar os hidrogênios. E aí agora a gente vai contabilizar aqui, ó, nós temos 10 vezes 2, 20 carbonos no CO2, perdão, 20 oxigênios no CO2, e 8 vezes 1, 8 oxigênios no H2O. 20 com 8 dá 28 oxigênios ao todo, sendo que antes da seta a gente tem 2. Né? Então, para resolver isso, vamos colocar um 14 aqui e o O2 também passa a estar balanceado. E olha só, o que esse exercício vai comparar aqui? Ele quer comparar o volume de gás oxigênio necessário com a massa de mirceno. Então, a gente vai comparar o mirceno com gás oxigênio. Veja só, se a gente comparar em termos de mol, a cada 1 mol de mirceno, eu vou precisar de 14 mols de gás oxigênio. Bem, só que ele quer trabalhar o volume de gás oxigênio e a massa do mirceno. Quanto que pesa 1 mol de mirceno? Tá aqui, ó, 1 mol de mirceno pesa 136 gramas, tá? Então, aqui eu coloquei a massa do mirceno e eu vou comparar com o volume de O2, prestando atenção, ó, na CNTP. Aqueles que estão mais atentos vão lembrar que o volume molar na CNTP, né, 1 mol é 22,4 litros, tá?
Caso vocês não se lembrem, tá? Vocês poderiam fazer aquela fórmula do PV igual a NR vezes T. Na CNTP, né, a pressão seria 1 atmosfera. O volume você quer saber. Você quer descobrir qual é o volume de 1 mol. Lembre-se que o R aqui é 0,082. E na CNTP, a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Tá? E aí, você sabendo esses valores, você pode calcular o V e você vai chegar a 22,38 ou aproximadamente 22,4. Mas essa etapa é meio desnecessária, era só caso você não lembrasse de cabeça. Só que aqui é o seguinte, galera, eu tenho 14 mols, 22,4 é o volume de 1 mol. O volume de 14 mols vai ser 14 vezes 22,4 litros. Essa aqui que eu acabei de fazer é a proporção estequiométrica entre a massa do mirceno, né, que no caso é o C10H16, com o volume do gás oxigênio. Então, eu vou colocar essa proporção estequiométrica aqui, né? 136 gramas do mirceno vai dar, deixa eu ver aqui, 14 vezes 22,4, eu fiz a conta aqui, estou conferindo, dá 313,6 litros. O exercício quer saber qual seria o volume de gás oxigênio, não sei, né? Quando eu reagisse 68 gramas de mirceno. Essa é uma regra de 3 simples, se vocês observarem que 68 é metade de 136, ou seja, o X vai ser metade de 313,6, essa metade que vai dar 156,8 litros, e aqui a gente já fechou o exercício, tá? É uma estequiometria até que tranquila, na alternativa E. Próximo exercício 44, ele conta um pouquinho sobre os processos de produção do ácido sulfúrico, passa aqui quais são as 4 etapas necessárias para produzir o ácido sulfúrico, e ele traz a equação que acontece na etapa 2, né, que é a etapa em que o SO2, o dióxido de enxofre, vira o SO3, que é o trióxido de enxofre. Mas, novamente, essa parte do texto aqui não interessa muito para a gente, por quê? Essa é uma questão que vai basicamente avaliar esse equilíbrio químico aqui, tá? Então, passando aqui direto para as alternativas, né? Ele fala, baseando nessas informações, é correto afirmar que o aumento da concentração de O2 favorece o sentido inverso do equilíbrio? Olha só, o O2 ele está no lado esquerdo. Quando você aumenta a quantidade de uma substância, você desloca no sentido oposto a essa substância. Então, se o O2 está do lado esquerdo, você vai deslocar o equilíbrio para o lado direito. O lado direito é o sentido direto e não o sentido inverso, ou seja, a alternativa A está errada. Já a alternativa B diz para nós que a retirada de parte do SO2 do sistema favorece o sentido direto. Quando você retira uma substância, ela passa a ficar em falta no seu equilíbrio, e aí o equilíbrio vai deslocar no sentido para formar essa substância. Então, no caso aqui, se eu retiro o SO2, o equilíbrio ele vai deslocar para a esquerda para formar mais SO2. E deslocar para a esquerda é sentido inverso, não sentido direto. Errado, alternativa B. A alternativa C diz que após atingir o equilíbrio, o uso de catalisador altera as concentrações do sistema. Não. Pessoal, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio, ele não favorece nenhum dos sentidos. Ele só faz com que o sistema atinja o equilíbrio mais rápido. Mas a quantidade das substâncias é indiferente, tendo ou não um catalisador. A alternativa D diz que a retirada de parte do SO3 no sistema favorece o processo no sentido direto. Então, quando a gente retira uma substância, eu comentei para vocês que o equilíbrio vai tentar formar a substância que eu retirei. O SO3 ele está do lado direito. Para formar essa substância, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, também conhecido como sentido direto, ou seja, correto, tá? A resposta dessa questão, alternativa D. E só por desencargo de consciência, vamos ver o que está errado na alternativa E. Ele diz para a gente que a variação da pressão total não perturba o equilíbrio existente. A questão de pressão no deslocamento de equilíbrio é o seguinte, a gente vai contar a quantidade de gases,
tá? Antes da seta, nós temos 3 moléculas gasosas, 2SO2 e 1O2. E depois da seta, né, nos produtos, nós temos 2 moléculas gasosas. Quando a gente aumenta a pressão, a gente acaba favorecendo o sentido que tenha menos moléculas gasosas. No caso, a gente acaba favorecendo o sentido direto, tá? E ele diz que a variação da pressão total não perturba o equilíbrio. Então, está errado, né? Tá? Caso eu aumentasse, deslocaria no sentido com menos gás, deslocaria para a direita, tá? E caso eu diminuísse a pressão, favoreceria o sentido com menos gás, deslocaria para a esquerda, errado. Questão 45, uma questão aqui que fala pra gente sobre algumas reações químicas. Ele fala que ele vai pegar, um menino pega uma casca de ovo, que é rica em carbonato de cálcio, e vinagre rico em ácido acético. Para quem a prova foi boazinha, para quem não se lembra, o ácido acético é o ácido etanóico. Lembrando, et são 2 carbonos, né? Simples ligação entre eles. E óico é a função ácido carboxílico, C-O, OH aqui no carbono, tá? Então, esse aqui é o ácido acético. E aí ele diz que o estudante procedeu da seguinte forma. Inicialmente, ele colocou algumas cascas de ovo em uma garrafa plástica, né? Depois conectou uma mangueira plástica à tampa da garrafa. Isso feito, colocou na garrafa um pouco de vinagre e rapidamente tampou-a. Então, aqui a gente tem uma mistura de vinagre com casca de ovo, no caso com carbonato de cálcio. Em seguida, introduziu a mangueira conectada à tampa da garrafa em um tubo de ensaio com a boca virada para baixo dentro de um recipiente com água, como ilustrado nessa figura. Então, pode parecer meio complexo, mas basicamente esse sistema aqui é um sistema que ele vai coletar o gás que está sendo formado aqui nessa reação, tá? Então, ele vai trazer aqui algumas opções, mas antes de eu discutir as opções com vocês, vamos pensar em qual que é a reação que está acontecendo. Nesse caso, nós temos o carbonato de cálcio, que é o sal que está presente no ovo, um sal praticamente insolúvel, assim, dissolve uma quantidade muito pequena em água, e o ácido acético, que a gente já discutiu a fórmula no slide anterior, né? Vou colocar aqui, ó, H3COOH. O que acontece nesse caso? A gente tem que lembrar que o carbonato de cálcio, ele é formado pela combinação do ânion Ca2+, e CO3 2-, o ânion carbonato. E por que isso aqui é importante? O ânion carbonato, ele é um ânion que ele vem de um ácido fraco, tá? O ácido acético, como a gente estuda, o ácido sofre ionização em água e formam H+. E quando eu tenho um ânion de ácido fraco que encontra um H+, eles decidem se juntar, tá? Então, no caso aqui, a gente vai juntar o carbonato com o H+, para formar o ácido carbônico, certo? E por uma questão de balanceamento, perceba que o ácido carbônico tem 2 hidrogênios e cada ácido acético solta só um. Tá? Então, na verdade, vão ser necessários 2 ácidos acéticos aqui, beleza? E aí ele vai formar o ácido carbônico. O que mais que vai ser formado aqui? Bem, esse cátion cálcio 2+, ele vai se combinar com o que sobrou aqui, ó, do ácido acético. O que sobrou, tá? Na verdade, é o que a gente chama de ânion acetato. Então, eles vão se combinar, e aí presta atenção no seguinte, ó, o cálcio tem 2 cargas positivas e cada acetato é uma negativa. Ou seja, na combinação entre esses dois, cada cálcio ele vai ter 2 ânions acetatos, tá? E vai formar esse sal aqui, que é o acetato de cálcio. Então, esse aqui é o produto da reação, e o que mais que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o ácido carbônico ele é um ácido extremamente instável e ele rapidamente se transforma em H2 e gás carbônico, CO2. Tá? Então, o gás que está sendo coletado na mangueira ali nada mais é do que o CO2 formado aqui pelo ácido carbônico. Então, esse é o processo, essa é a reação que aconteceu. Vamos dar uma avaliada nas alternativas. A alternativa A diz que as bolhas de gás formada de O2. Não, tá? O gás formado não é o 2, é o CO2. Ele complementa aqui com um texto que eu achei meio confuso, mas a gente já descartou essa alternativa, então não tem muito o que discutir.
No item B, ele diz que as cascas de ovo apresentam caráter básico devido à hidrólise dos íons cálcio 2+. E aqui é um ponto interessante. Quem sofre hidrólise é cátion ou ânion, que vem ou de base fraca ou de ácido fraco. Tá? No caso do cálcio, ele vem de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. Quando vem de uma base forte, não sofre hidrólise. Nesse caso, a gente tem uma hidrólise, tá? A gente tem a hidrólise de quem? Do carbonato, que é um ânion de ácido fraco, com o hidrogênio do ácido, tá? Mas não é a hidrólise citada na alternativa B. Portanto, a alternativa B está errada. Na alternativa C, eles dizem que as bolhas no interior do tubo evidenciam a evaporação de água. Não, a gente discutiu que evidencia a formação de CO2, tá? Então, não é a C. Na D, ele diz que o produto orgânico formado pela reação entre o carbonato e o ácido apresenta a fórmula Ca, abre parênteses, OOCCH3,2. Correto. Aliás, galera, fazer uma pequena correção aqui, ó. Percebam que o ácido carbono tem 2 carbonos e eu acabei comendo um carbono aqui, ó. Tá? Então, deixa eu até apagar aqui para ficar bonitinho, para fazer correto, né? São 2 carbonos e O. E aí, caso vocês tenham notado que a fórmula aqui não está idêntica à minha, na verdade só está invertida a ordem dos elementos, tá? Aqui, ó, H3CCOO, OOCCH3. É o mesmo ânion, só está escrito numa ordem diferente. Então, a gente já discutiu, né, que a resposta correta vai ser a alternativa D. E, por fim, o ácido etanóico possui fórmulas CH3CH2COOH. Tá? Se você prestar atenção aqui, pessoal, ele está mostrando para a gente uma estrutura que tem 3 carbonos, tá? Seria esse aqui. E a estrutura com 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop, né? Então, nesse caso aqui, na alternativa E, ele está mostrando para a gente o ácido propanóico e não o etanóico. Com isso, fechamos a resolução da questão. Lembra aí de dar uma curtida nesse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que estão estudando e até a próxima.